O milionário viúvo promete nunca mais amar, mas a menina pura e seu filho transformam tudo. A mansão de Rafael era um imenso castelo de sombras. As janelas cobertas por cortinas pesadas deixavam o ar gelado entrar, enquanto a luz do dia mal se atrevia a entrar. 4 anos se passaram desde o acidente que extinguiu a vida de sua amada. O estrondo da batida, o sussurro da despedida, o aperto no peito, a dor nunca cessou. Era uma tempestade silenciosa, que constantemente rugia dentro dele. Ele havia prometido nunca mais amar, e esse mantra doía em sua vida solitária repleta de trabalho e solidão. Nunca mais amar. As paredes pareciam ecoar essa frase, enquanto ele se afundava em suas obrigações, delegando tudo a assistentes e deixando o dia a dia se tornar um borrão de prazos e reuniões. Mas mesmo assim, dentro de casa, havia outro som que o acompanhava, o riso inocente de Lucas, seu filho pequeno, a única luz que ainda restava em sua vida triste e vazia. A chegada de Clara foi como um raio em um céu escuro. A jovem babá era pura energia, uma explosão de vitalidade que contrastava com a atmosfera gelada da mansão, com olhos brilhantes e cabelos dourados que pareciam capturar a luz. Clara tinha uma maneira de fazer tudo parecer mais leve. Logo, as risadas de Lucas ecoaram ainda mais alto, enquanto ela brincava com ele no jardim. Rafael, alheio a tudo inicialmente, não podia deixar de observar. Sentiu um frio na barriga ao perceber como aquela jovem era especial. Mas Clara também tinha suas cicatrizes, um passado doloroso que a acompanhava. A conexão silenciosa entre eles crescia, enquanto risadas infantis preenchiam os corredores antes sombrios. Rafael se via forçado a se permitir sentir algo. Mas cada vez que ia abrir seu coração, a culpa surgia como um fantasma, lembrando-o da promessa feita à esposa. Por que seu irmão sempre insistiu em que ele deveria continuar em luto? A pergunta martelava em sua cabeça. Quando o telefone tocou em uma noite chuvosa, o som parecia um grito no silêncio. Uma voz misteriosa do outro lado da linha revelava algo que Rafael nunca esperava ouvir. O acidente que matou sua esposa pode não ter sido um mero acidente. Seus instintos imediatamente dispararam. A desconfiança crescia. O que haveria por trás disso? O que seu irmão realmente sabia? Clara, percebendo a mudança no clima, hesitou entre ficar e ir embora. Ela queria ajudar Rafael a enfrentar seus demônios, mas a incerteza sobre seus próprios sentimentos a deixava apreensiva. A pressão externa aumentava, e perguntas não respondidas começaram a surgir entre as paredes que ele havia construído ao longo dos anos. Rafael, enfrentando a sombra do passado e a possibilidade de um futuro incerto, estava à beira de uma nova escolha. Conseguiria abrir seu coração novamente e deixar Clara e Lucas entrarem de maneira mais profunda em sua vida, ou permaneceria preso à dor que o consumia? Tudo dependia da verdade que, como uma sombra, aguardava para ser revelada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava à beira de um abismo emocional. A tensão na atmosfera da mansão aumentava à medida que os fios de seu passado começavam a se entrelaçar com o presente. O telefone tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. A voz do outro lado da linha disse que tinha uma informação vital sobre o acidente de sua esposa.
Ele sentiu o peito apertar. O que poderia ser tão importante? Clara hesitou no corredor, aninhando Lucas em seus braços. O menino parecia perceber a mudança no clima e observava o pai com os olhos arregalados. Rafael atendeu, sua expressão transformando-se rapidamente de confusão para horror. As palavras que ouviu ressoavam como um eco de um pesadelo. O acidente não era apenas um acidente. Havia evidências de que alguém havia sabotado o carro de sua esposa. Rafael recuou um passo, a mente girando. Quem poderia fazer isso? A imagem de sua esposa, cheia de vida e sonhos, foi brutalmente substituída por uma sombra de dúvida e desconfiança. Ele se lembrou das noites em que conversava com o irmão, os conselhos que recebia sobre não se deixar levar pela possibilidade de um novo amor. Por que ele sempre quis que Rafael permanecesse preso ao luto? A culpa começou a se misturar com uma raiva sem explicação. Clara, percebendo que algo estava muito errado, perguntou o que havia acontecido. Ele hesitou, a boca seca. Não queria preocupá-la, mas não conseguiu conter a explosão de emoções que borbulhavam dentro dele. Ele precisava desabafar. Alguém pode ter matado minha esposa, ele disse, sua voz tremendo. Os olhos dela se arregalaram, e Lucas olhou para a mãe sem entender. Um silêncio pesado pairava no ar. A tensão era quase palpável. O riso infantil que antes preenchia os corredores agora parecia distante, como uma lembrança de um passado que ameaçava desmoronar. Clara engoliu em seco, seus pensamentos emaranhados. Ela queria saber mais, mas o tempo estava se esgotando. Rafael parecia estar à beira da loucura. De repente, a porta da mansão foi escancarada e um homem entrou. Rafael sentiu seu coração disparar. Era o irmão, a fúria estampada no rosto. O que você fez, Rafael? O clima se tornou explosivo. A tensão entre eles pulsava, como um fio prestes a se partir. O irmão avançou, e a confusão aumentou quando Clara percebeu que conhecia aquele homem. Você não deveria estar aqui, ela gritou. Rafael olhou para ela, perplexo. O que quer que estivesse prestes a ser revelado, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Clara sabia algo que ele não sabia. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas ainda era uma imagem borrada. Quem é você? Rafael perguntou, sentindo-se perdido. Não apenas naquelas palavras, mas em todo o mundo. Clara hesitou, e a dor em seus olhos era inegável. Finalmente, ela respirou fundo, rompendo o silêncio constrangedor. Rafael, há algo que você não sabe. Algo sobre mim e sua esposa. O que sua expressão significativa significava? O pavor tomou conta de Rafael, e a realidade começou a desmoronar ao seu redor. Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam desmantelar tudo o que conhecia. No coração daquela mansão, a verdade estava prestes a ser exposta, e Rafael já não sabia mais em quem podia confiar. O vento uivava lá fora, e dentro dele, uma tormenta pronta para explodir. Uma reviravolta estava a caminho. Será que obedeceria ao chamado do amor, ou permaneceria atolado em uma teia de mentiras e traições? A expressão de Clara era uma mistura de pavor e determinação. Rafael, com o coração acelerado, aguardava a verdade que pairava no ar como uma neblina densa. O olhar dela ficou fixo, quase como se estivesse cruzando uma barreira invisível entre eles. Rafael, há algo que você não sabe, algo sobre mim e sua esposa. Os olhos de Rafael estreitaram. O ambiente estava pesado. O clima de tensão se tornou insuportável, e o silêncio quase gritou. Ele queria escapar, mas estava preso ali, em meio aos fragmentos de seu passado.
O irmão dele, ainda à porta, parecia pronto para explodir. Clara, você não tem que fazer isso, ele disse com a voz carregada de preocupação. A intensidade da situação era palpável. Clara respirou fundo, e Rafael sentiu a ansiedade puxar seu estômago. Ele nunca a vira tão assustada. Eu não mando no meu passado, mas ficou conectado ao seu. E eu não sabia, mas agora tudo mudou. Mudou o quê? Perguntou Rafael angustiado. O coração batia forte, como se quisesse sair pela boca. Ele precisava saber. Algo dentro dele se rompeu. Começou a questionar tudo o que acreditava. Quando conheci você, havia muito mais em jogo. Clara hesitou e o impacto das últimas palavras fez Rafael vacilar. Eu sabia que você era casado, mas descobri recentemente que seu irmão estava envolvido em algo muito mais sombrio do que pensávamos. Seu acidente foi tudo parte de um plano maior. Essas últimas palavras soaram como um trovão. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para o irmão, procurando respostas. O que você está dizendo sobre meu irmão? Sua voz saiu entrecortada, a confusão misturada ao horror. O irmão avançou, gesticulando. Ela está mentindo. Você não pode acreditar nela. Mas Clara não desacelerava. As palavras dela saíam em um fluxo rápido. Eu não queria que você soubesse assim. Mas seu irmão, ele estava jogando com pessoas perigosas. A verdade é que a sabotagem do carro da sua esposa está ligada a uma dívida que ele não conseguiu pagar. Um turbilhão de emoções tomou Rafael. Ele olhou para Lucas, que estava observando tudo com olhos inocentes. Como poderia ele deixá-la entrar nesse pesadelo? E a culpa rapidamente começou a subir como uma onda. Tinha que proteger seu filho, mas ao mesmo tempo, o que quer que houvesse entre ele e Clara havia se tornado uma linha tênue entre amor e desespero. O irmão gritou: Clara, você não pode colocar a culpa em mim. Eu não sou o monstro que você está tentando fazer parecer. Mas suas palavras agora pareciam vazias. A desconfiança começava a se enraizar na mente de Rafael. E, quando ele olhou para sua esposa, tão cheia de vida em suas memórias, tudo o que ele conhecia começou a desmoronar. E se isso for verdade? A pergunta escapuliu de seus lábios sem aviso. E se você realmente estiver certa? O que eu faço agora? Ele olhou para Clara, aguardando uma resposta, um glimmer de esperança em meio ao caos. Eu quero que você saiba que eu estou aqui para ajudar, mas você precisa decidir a quem vai confiar, Clara disse, sua voz carregada de sinceridade. E nesse instante, o mundo de Rafael virou uma tempestade de incertezas e medos. Um barulho alto interrompeu o momento, e as portas da mansão se abriram novamente com um estrondo, revelando uma figura sombria. Era uma mulher, com um ar de familiaridade inquietante. Rafael, ela gritou com uma voz carregada de emoção. Você não sabe quem eu sou? Estou aqui para te contar a verdade sobre sua esposa e o que realmente aconteceu. Rafael ficou paralisado, o coração pulando no peito. O que mais poderiam estar escondendo? A sala ficou em silêncio absoluto novamente, como se o ar tivesse se esgotado. Enquanto ele lutava para compreender tudo, um novo mistério se desenrolava em sua vida. O que essa mulher queria? E mais importante, como essa revelação mudaria tudo de novo? A expressão de Clara estava marcada pela urgência. Ela olhou fixamente nos olhos de Rafael, e o silêncio parecia tão denso que ele podia quase tocá-lo. Rafael, você precisa saber. Mas antes que ela pudesse continuar, a mulher que acabara de entrar na mansão tomou a palavra. Sua presença era imponente, e havia um quê de familiar naquele olhar. Rafael, ela gritou, a voz trêmula de emoção. Estou aqui para te contar a verdade sobre sua esposa e o que realmente aconteceu. Os corações de todos pararam. Rafael piscou algumas vezes, tentando processar a situação.
O que mais poderia estar escondendo? O irmão dele enrijeceu ao ouvir aquelas palavras, enquanto Clara ficou em silêncio, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater. Rafael sentiu um nó na garganta. Quem é você? Perguntou ele, os olhos fixos na mulher. O tempo parecia ter desacelerado. Ela deu um passo à frente, e Rafael pôde ver mais claramente seu rosto. Era uma mulher que ele conhecia, a amiga de infância de sua esposa. Maria? Exclamou ele, confuso. Sim, sou eu, respondeu ela, com a voz embargada. Eu soube do que aconteceu e tive que vir. Sua esposa estava viva quando aquele acidente aconteceu. Ela fugiu. Fui eu quem a ajudou. A revelação bateu como um soco no estômago de Rafael. Os olhos de Clara se alargaram e o silêncio era ensurdecedor. Fugiu? Murmurou Rafael, sem entender. Por que ela faria isso? O mundo que ele conhecia parecia desmoronar. As lembranças da esposa que ele havia perdido começaram a se misturar com novas possibilidades, novos medos. Ela não queria que você soubesse. Maria falou, tentando moderar sua voz. Ela estava envolvida em algo maior. Algo perigoso. Tinha segredos, Rafael. Segredos que a colocavam em risco. Seu acidente não foi um acidente. Era uma armadilha. E ela escapuliu. Rafael sentiu seu estômago revirar. A ideia de que a esposa poderia ter deixado tudo para trás, incluindo a vida dele e o futuro de Lucas, foge de sua compreensão. E agora, um desejo cortante de encontrar a verdade reassobiava em sua mente como um eco. Mas seu irmão ainda estava ali, com a expressão de quem havia sido pego em uma mentira. Você não pode acreditar nessa mulher, gritou ele, sua voz se elevando. Ela está mentindo. É você quem deveria se calar. Você sabe a verdade, mas não quer admiti-la. Maria retrucou, apontando o dedo acusador para ele. A vida dela e a vida do Rafael estavam em risco. O clima se intensificou e a tensão no ar eletrizava. A criança, Lucas, estava sentada ao sofá, sentindo o clima pesado. Rafael olhou para o filho, o coração apertando. Como poderia proteger aquela pureza inocente de toda essa confusão? Mas por que ela fugiu, Maria? Rafael pressionou, quase implorando por respostas. O que gerou a necessidade de tanta covardia? Porque havia um grupo que a estava perseguindo. Eles queriam o que ela sabia. Maria respondeu, o pânico transparecendo no rosto. E eu temia pela sua vida. E pela vida do Lucas. Ela não viu saída. E você? Por que agora? Rafael perguntou, sua voz carregada de uma mistura de raiva e dor. Por que não? Contou antes. A porta da mansão se abriu novamente e um som de passos pesados ecoou. Rafael olhou para trás e seu coração quase parou quando uma figura alta e sombria entrou. Era um homem desconhecido com um terno negro impecável. Assim você me encontra, Maria, ele disse, com uma voz gelada. Estava esperando para resolver algumas pendências. A atmosfera tornou-se tensa. Rafael sentiu o frio na espinha. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas revelavam um panorama sombrio, ainda mais confuso. O olhar de Maria se avermelhou de medo e culpa, enquanto Rafael, Clara e Lucas olhavam para o intruso, sem saber o que ia acontecer a seguir. Eu vim aqui para resolver isso de uma vez por todas, ele disse, analisando a sala, com um sorriso que não chegava aos olhos. E você, Rafael, vai ter que escolher de que lado está. E assim, nesse turbilhão de revelações e ameaças, Rafael se viu em uma encruzilhada. Em quem poderia confiar? Que segredos mais estavam por vir? Tudo que ele pensou que conhecia agora estava desmoronando ao seu redor. E no fundo, uma pergunta aterrorizante persistia. O que ele perderia se a verdade fosse revelada? Rafael ficou paralisado, o coração batendo descompassado. A tensão estava tão intensa
que ele podia sentir o suor escorrendo por suas têmporas. Quem era aquele homem? O que ele queria? E, principalmente, que tipo de ligação tinha com tudo aquilo? A sala parecia estar em um estado de frenesi. A imagem de sua esposa, agora um mistério, se cruzava com a de Clara, que observava com olhos cheios de temor. Decida de que lado você está, Rafael. O homem interno negro gritou, apontando o dedo para ele. Você tem 3 opções: ficar com a verdade ou permanecer na escuridão que seu irmão criou. Ou você pode escolher proteger a vida de sua criança. Lucas, assustado com a gritaria, se aproximou do pai. Rafael estava prestes a retrucar, quando uma grande explosão ecoou lá fora, como um trovão furioso. O vidro das janelas tremeluziu, e a sala se encheu de uma fumaça densa que invadiu o ambiente como um adendum aterrorizante. Clara pôs as mãos sobre os ouvidos, gritando, enquanto Lucas se encostava contra ele, o olhar arregalado de medo. Não, o que foi isso? Rafael gritou, tentando localizar a origem do som. O homem de terno parecia satisfeito com o pânico que havia causado. Com um sorriso frio, ele disse, acho que chegou a hora de dar o próximo passo. As luzes piscaram e a sala subitamente mergulhou na penumbra. Rafael sentiu um nó na garganta. A fumaça entrava, inibindo sua visão e dificultando a respiração. Ele pegou Lucas em seus braços. Olhando freneticamente para Clara e Maria, o mundo havia virado uma confusão ao seu redor. Vá, agora! Maria gritou, segurando Clara pela mão e puxando-a em direção à saída. Mas Rafael hesitou. Não podia deixar tudo o que conhecia se desfazer em meio à fumaça. As sombras pareciam dançar ao redor deles quando uma nova figura surgiu da neblina. Uma mulher, escondida sob um capuz escuro. Rafael sentiu um frio correr pela espinha. Sou eu, ela murmurou, os olhos brilhando com uma luz familiar. Sou eu, Sofia. Rafael vacilou. Aquela era a amiga mais próxima de sua esposa, a mulher que sempre esteve por perto. Sofia, você está viva? Onde você esteve? Ele mal podia acreditar na cena diante dele. Fui forçada a sumir, ela respondeu, a voz embargada. O grupo que ameaçava sua esposa ainda está aqui. Eles querem o que ela sabe, e você está no meio disso tudo. Dizer que você está no meio disso é um eufemismo, Rafael. O homem de terno interrompeu, agora com um tom ameaçador. Você não sabe o que aguarda sua família se não escolher sabiamente. O coração de Rafael disparou. A confusão era avassaladora. O que mais eles estavam escondendo? O que era verdade e o que era mentira? Ele olhou em volta, tentando entender o que ocorria. As paredes pareciam se fechar, com pressões de tempo e espaço implacáveis. Neste instante, um grito ecoou da entrada da casa. Uma voz que era familiar, mas cheia de desespero. Pare com isso, por favor. Era a mulher do terno escuro, mas com uma entonação que Rafael nunca viu. Eu não posso perder você de novo. Rafael congelou. Mama, foi tudo o que ele conseguiu murmurar, mas a mulher havia quebrado aquele mundo de incertezas. Ela levantou a mão, um colar reluzindo em seu pescoço. O mesmo colar que sua esposa usava. O que estava acontecendo? Todos olhavam para ela em choque. Mas no momento seguinte, a realidade se rasgou como papel molhado. O homem no terno sorriu maliciosamente e, com um movimento rápido, sua mão deslizou para dentro da jaqueta, revelando uma arma. O tempo parecia parar. A tensão no ar era palpável. Ora, olha só quem decidiu torcer, ele disse, da frieza na voz, penetrando nos corações de todos. A verdade havia virado uma tempestade e as consequências eram imprevisíveis. Até onde Rafael estava disposto a ir para descobrir o que realmente havia acontecido com sua esposa. E mais importante, quem ele poderia confiar naquele mar de mentiras e traições. O som da arma sendo carregada cortou o silêncio. Uma verdade devastadora estava prestes a se revelar, e a vida de todos ali dependia da decisão que Rafael pudesse tomar a seguir.
O que ele não sabia, no entanto, é que neste momento as linhas entre amor e dever começavam a se misturar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Rafael ficou paralisado, o coração batendo descompassado. A tensão estava tão intensa que ele podia sentir os suores correndo por suas têmporas. Quem era aquele homem? O que ele queria? E, principalmente, que tipo de ligação tinha com tudo aquilo? A sala parecia estar em um estado de frenesi. A imagem de sua esposa, agora um mistério, se cruzava com a de Clara, que observava com olhos cheios de temor. Decida de que lado você está, Rafael. O homem interno negro gritou, apontando o dedo para ele. Você tem 3 opções: ficar com a verdade ou permanecer na escuridão que seu irmão criou. Ou você pode escolher proteger a vida de sua criança. Lucas, assustado com a gritaria, se aproximou do pai. Rafael estava prestes a retrucar quando uma enorme explosão ecoou lá fora, como um trovão furioso. O vidro das janelas tremeluziu e a sala se encheu de uma fumaça densa que invadiu o ambiente como um adendum aterrorizante. Clara pôs as mãos sobre os ouvidos, gritando, enquanto Lucas se encostava contra ele, o olhar arregalado de medo. Não! O que foi isso? Rafael! Gritou, tentando localizar a origem do som. O homem de terno parecia satisfeito com o pânico que havia causado. Com um sorriso frio, ele disse: Acho que chegou a hora de dar o próximo passo. As luzes piscaram, e a sala subitamente mergulhou na penumbra. Rafael sentiu um nó na garganta. A fumaça entrava, inibindo sua visão e dificultando a respiração. Ele pegou Lucas em seus braços, olhando freneticamente para Clara e Maria. O mundo havia virado uma confusão ao seu redor. Vá! Agora! Maria gritou, segurando Clara pela mão e puxando-a em direção à saída. Mas Rafael hesitou. Não podia deixar tudo o que conhecia se desfazer em meio à fumaça. As sombras pareciam dançar ao redor deles quando uma nova figura surgiu da neblina. Uma mulher, escondida sob um capuz escuro. Rafael sentiu um frio correr pela espinha. Sou eu, ela murmurou, os olhos brilhando com uma luz familiar. Sou eu, Sofia. Rafael vacilou. Aquela era a amiga mais próxima de sua esposa, a mulher que sempre esteve por perto. Sofia, você está viva? Onde você esteve? Ele mal podia acreditar na cena diante dele. Eu fui forçada a assumir, ela respondeu, a voz embargada. O grupo que ameaçava sua esposa ainda está aqui. Eles querem o que ela sabe. E você está no meio disso tudo. Dizer que você está no meio disso é um eufemismo, Rafael. O homem de terno interrompeu, agora com um tom ameaçador. Você não sabe o que aguarda a sua família se não o escolher sabiamente. O coração de Rafael disparou. A confusão era avassaladora. O que mais eles estavam escondendo? O que era verdade e o que era mentira? Ele olhou em volta, tentando entender o que ocorria. As paredes pareciam se fechar, com pressões de tempo e espaço implacáveis. Neste instante, um grito ecoou da entrada da casa. Uma voz que era familiar, mas cheia de desespero. Pare com isso, por favor. Era a mulher do terno escuro, mas com uma entonação que Rafael nunca viu. Eu não posso perder você de novo. Rafael congelou. Mãe? Foi tudo o que ele conseguiu murmurar. Mas a mulher havia quebrado aquele mundo de incertezas. Ela levantou a mão, um colar reluzindo em seu pescoço. O mesmo colar que sua esposa usava. O que estava acontecendo? Todos olhavam para ela em choque. Mas no momento seguinte, algo absurdo aconteceu. A sala tremeu com uma segunda explosão, desta vez vinda do chão da mansão. O chão se abriu em uma fissura gigantesca, e uma luz intensa irrompeu de dentro da terra. Rafael viu pessoas emergindo dessa fenda, figurantes pálidos com olhares de determinação. Eram pessoas que ele conhecia, e outros que ele nunca tinha visto.
Ele se lembrou de tudo que sua esposa havia dito sobre um jogo de sombras, um mundo secreto que existia além do que os olhos podiam ver. O grupo, agora, representava uma verdade que ele não era capaz de compreender. Você não deveria ter vindo aqui, gritou uma mulher de cabelo vermelho, seu olhar fixo em Clara. Você não faz parte disso. A tensão se transformou em um confronto. A sala se tornou um caos. Rafael teve um lampejo de clareza. Espere! O que vocês estão fazendo? Ele gritou, o coração acelerado. O que isso significava? O que mais estava oculto na sua vida? E o que você sabe sobre sua esposa, Rafael? Disse Sofia, com um olhar desesperado. Ela nunca fugiu. Ela foi levada. E assim, neste turbilhão de revelações e ameaças, Rafael se viu em uma encruzilhada. O que deveria acreditar? A linha entre amor e dever estava se desfazendo. Ele olhar para Lucas, que estava ali, no meio do caos. Corpos se moviam ao redor, enquanto Rafael lutava para entender em quem podia confiar. O olhar de Maria tornou-se firme, determinado. Você precisa saber a verdade, Rafael. A vida de todos depende disso. As peças do quebra-cabeça estavam se montando de forma caótica. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, e uma pergunta aterrorizante persistia. E se tudo que ele acreditava ser verdade era, na verdade, uma ilusão? A sala estava cheia de segredos que podiam mudar tudo, e Rafael estava prestes a ser arremessado em um abismo de descobertas. O que mais poderia ser revelado? Rafael ficou paralisado, o coração batendo descompassado. A tensão estava tão intensa que ele podia sentir os suores correndo por suas têmporas. Era difícil entender toda aquela confusão. Ele olhou para Clara, que estava a seu lado, mas mesmo ela parecia perdida. Os olhos dela estavam arregalados, refletindo o pânico e a incerteza que pairavam sobre eles. O homem de terno negro, que parecia estar no controle, exibia um sorriso frio, quase como se estivesse se divertindo com toda a situação. Você tem 3 opções, Rafael. O tom de voz dele era desafiador. Escolha agora. Ou fica com a verdade, ou continua nessa escuridão que seu irmão criou. Ou, ainda, protege o seu filho. As palavras ecoavam na mente de Rafael enquanto ele tentava respirar fundo. O que você quer de mim? Ele mandou, sua voz mais firme do que se sentia. Olhar para Lucas, ali ao seu lado, só aumentava sua determinação. Ele não podia falhar com o filho. Nesse instante, a sala tremeu. Novamente, o chão vibrou sob seus pés, e Rafael sentiu uma onda de calor tomar conta dele. Parem! Gritou alguém em meio à confusão, e todos olharam na direção da entrada. A figura da mulher que tinha entrado anteriormente segurava algo grande em suas mãos. Era uma arma, e ela estava apontando. Uma explosão retumbou do lado de fora da mansão, iluminando tudo por um segundo. O cheiro de fumaça encheu o ar. O homem de terno negro olhou para a mulher e o sorriso dele se desfez em um instante de pânico. Não, você não pode. A voz dele vacilou e o queixo dele se contraiu. Foi então que tudo aconteceu muito rápido. A mulher disparou a arma, mas não atingiu ninguém. A bala se alojou na parede próxima a Rafael, estilhaçando a madeira. Clara gritou e se jogou para cima de Lucas. O irmão de Rafael gritou algo ininteligível, e Maria olhou para a mulher com lágrimas nos olhos, como se estivesse testemunhando algo insuportável. A verdade é que você não sabe o que está fazendo. A mulher gritou, e nesse momento, algo dentro de Rafael se partiu. Ele não sabia mais em quem confiar. Olhou ao redor. Cada um tinha seus segredos, e a sala se transformou em um lugar de traições e revelações inesperadas. A fumaça dançava ao redor deles, e Rafael sentiu um nó na garganta. Foi quando, olhando bem de perto, percebeu os olhos da mulher. Sofia, ele murmurou, sentindo uma clareza embasbacante. É, você? Rafael, ela disse, a voz trêmula. Eu só queria proteger você.
Não sabia que você estaria aqui. Mas antes que pudesse terminar, o homem de terno negro a interrompeu. Silêncio, você não vai nos atrapalhar agora. E então, ele puxou algo de dentro do paletó. Uma bomba, um dispositivo com luzes piscando. O coração de Rafael disparou. Vocês não vão sair daqui vivos. O homem rugiu. E nesse instante o mundo de Rafael virou de cabeça para baixo. Ele olhou os rostos ao seu redor. Medo, desespero, confusão. Rafael, confia em mim, implorou Sofia. Mas a tensão era visceral. Ele se sentia perdido. Por um momento, enquanto o tempo parecia desacelerar, ele percebeu as verdades se desdobrando diante dele. O que estava prestes a explodir não era apenas um artefato explosivo, mas uma parte de sua vida inteira que estava prestes a sair do controle. Analisando as expressões, percebeu que todos ali pareciam saber algo que ele não sabia. Uma conexão obscura, uma trama escondida que envolvia desde sua esposa até o homem que ameaçava sua família. Ele se sentiu sufocado pela revelação. Todos estavam jogando um jogo muito maior do que ele imaginava. O tempo estava se esgotando. Sem pensar, Rafael lançou um olhar penetrante para Sofia e, em um ímpeto de coragem, disparou. O que você escondeu de mim? Que segredo estamos realmente tentando desvendar? A sala estava em suspense. O homem olhou de volta, surpreendido, e quase imperceptivelmente, as luzes da bomba piscaram mais rápido. Você acha que sabe tudo, Rafael? O homem gritou, a ira moldando seu rosto. Neste jogo, você é a peça central. E com essas palavras, a sala estava prestes a atravessar uma fronteira que ninguém estava preparado. Uma energia crua preenchia o ar. Rafael olhou para Lucas, que estava abraçado a Clara, e soube que tudo dependeria da escolha que faria a seguir, não apenas por sua vida, mas pela verdade que poderia mudar tudo. E enquanto olhava nos olhos de cada um sentimento de esperança lutava contra a desesperança esmagadora. Mas, nesse momento, uma nova revelação estava prestes a entrar em cena, algo que viraria tudo de cabeça para baixo. Uma batida forte ressoou na porta e, ao ser aberta, uma sombra familiar entrou, e essa sombra poderia ser a chave para sua salvação ou sua ruína. O que ele não tinha ideia é que, ao entrar, aquela figura traria à luz segredos que mudariam o destino de todos para sempre. Quando a porta se abriu, um silêncio pesado tomou conta. Rafael sentiu o coração acelerar. A sombra familiar tinha um ar de mistério. Era Sofia, a amiga da sua esposa, mas algo em seu olhar dizia que ela não estava ali apenas para ajudar. Rafael, ela gritou, mas ao invés de alívio, sua voz trouxe uma tensão palpável. Preciso que você me escute. Agora não é hora para dúvidas. O homem de terno negro se virou, furioso. Você não deveria estar aqui. A raiva explodiu de sua voz, e a tensão na sala cresceu como uma tempestade. Rafael não sabia se estava aliviado ou com medo. Sofia olhou nos olhos dele, suando e desesperada. A vida de todos nós está em jogo. A verdade sobre seu acidente é muito mais sombria do que imagina. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, um estrondo estrondoso ecoou de fora. A janela estourou, os cacos de vidro voando sobre a sala. Rafael se virou em um reflexo e, em meio à confusão, uma explosão de luz e fumaça invadiu o espaço. O ar ficou pesado e ele mal conseguia enxergar. Vamos, rápido! Maria gritou, arrastando Clara e Lucas em direção à saída. Mas Rafael hesitou, os olhos fixos em Sofia, que estava paralisada, encarando o homem de terno negro. Você não entende, Rafael.
Não é só sobre sua esposa, é sobre todos nós. Precisei sumir para protegê-lo, mas não posso ficar mais longe. Ela estava prestes a dizer algo, mas a voz dela foi abafada por um novo estrondo e papéis voando ao vento. Para! O homem gritou, apontando a arma que pareceu surgir do nada. Vocês não vão sair dessa. Eu vou acabar com isso agora mesmo. As luzes na sala começaram a piscar freneticamente. Rafael sentiu um nó na garganta. O que acontecia? Por que tudo estava desmoronando diante dele? O homem sorriu. Era um sorriso frio, sem emoção, como se dissesse que estava no controle. Você não sabe o que está fazendo, gritou Sofia, como uma advertência. A vida da sua família depende de suas decisões. Diante de tudo, Rafael olhou para Lucas, que estava com os olhos grandes de medo. Ele tinha que agir, mas como? Tire seu irmão daqui. Esse jogo já se arrasta por tempo demais. O homem falou, mas já parecia perder o controle. Rafael sentiu sua coragem crescer. Era hora de parar de hesitar. Você disse que tinha 3 opções. Rafael gritou, buscando recuperar a atenção do homem. Vou escolher a verdade. Então, o que ninguém esperava aconteceu. Uma nova figura apareceu. Uma mulher saindo da sombra da fumaça. Era sua esposa, Clara. Mas ela não parecia a mesma. Seus olhos estavam cheios de uma intensidade que Rafael nunca tivera visto. Deixa eles. Em paz, ela gritou, e o silêncio deu lugar a um choque coletivo. O homem interno negro hesitou, mas não por muito tempo. Ele estava prestes a disparar quando algo a mais chamou a atenção de todos. Clara levantou uma mão e pressionou um botão escondido em seu punho. O chão da mansão tremeu de repente. Para horror de Rafael, uma armadilha se ativou. A estrutura começou a desabar lentamente. Vamos, precisamos sair agora. Sofia se jogou em direção a Rafael, puxando-o atrás de si, enquanto a fumaça engolia tudo. Clara, você está bem? A pergunta saiu com ansiedade. Clara se virou para ele, mas havia algo sombrio em seu olhar, algo que parecia esconder a verdade. Rafael, não acredite em tudo que ouviu. Claramente, ela estava manobrando para ocultar algo, e a voz dela soou estranha. Você não sabe quem eu realmente sou. As revelações estavam se empilhando, e a confusão se tornava mais profunda. Rafael precisava saber a verdade, mas tempo estava se esgotando. Afinal, quem era aquela mulher que ele pensava conhecer? O que mais poderia ser revelado antes que tudo desmoronasse ao seu redor? Com seus medos agora expostos, Rafael se viu em um beco sem saída emocional. Cada escolha poderia custar não só a vida dele, mas de todos que amava. O que aconteceria a seguir? A verdade estava mais próxima do que ele imagina. E assim que tudo parecia se desenrolar, uma nova bomba estava prestes a explodir. E ele não tinha ideia do que vinha a seguir. Rafael estava paralisado, o coração batendo acelerado. A sala parecia um caldeirão de emoções e fumaça. Ele olhou para Clara, agora com um ar de desespero que nunca havia visto antes. As palavras dela ecoavam na cabeça dele, mas uma nova convulsão da mansão fez tudo parecer mais incerto. O homem de terno negro estava a um movimento de disparar, e nesse momento, tudo parecia girar. Sofia estava lá, tão próxima, mas com uma expressão de angústia. Rafael, eu não sei como dizer isso, mas Clara não é quem você pensa que é. A revelação era como um soco no estômago. Rafael sentiu o mundo parar, mesmo enquanto a fumaça girava ao seu redor. Ele se virou para Clara procurando algo, uma confirmação ou uma negação, mas o olhar dela era vazio. Como assim? O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, a voz tremendo. O choque estava estampado no rosto de Maria, e Clara parecia cada vez mais perdida. Havia algo a mais. Ela tem um passado que não compartilhou. Sofia continuou.
olhando para Clara como se a estivesse acusando. Ela estava envolvida em uma rede de segredos e mentiras. Não é apenas uma babá. Ela tem vínculos com aqueles que se aproximaram de você, Rafael. A sala estava em silêncio, exceto pelo som de respiradores ansiosos. Rafael sentiu um nó se formar na garganta. Clara olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas sua expressão era de tristeza profunda. Rafael, eu não fiz isso por mal. Você precisa entender. Entender o quê? A frustração explodiu. Qual é a verdade que você está escondendo? Ele não sabia em quem confiar. A revelação de Sofia tinha mudado tudo. A atmosfera estava carregada de tensão. O grupo que eu tentei deixar para trás está atrás de mim e também de você. Clara explicou, quase implorando. Eu sabia quem você era, mas não consegui resistir em me aproximar. Atraí você para isso sem querer. Eu apenas queria dar uma boa vida para você e Lucas. Um estalo que veio do homem interno negro interrompeu a conversa. Basta! Ele estava quase em desespero, olhando para todos eles como se fosse a última vez, que controlava a situação. Se você não escolher logo, nós iremos todos para o inferno. Então, antes que alguém pudesse reagir, um telefone tocou na sala. Todos olharam para ele, confusos. Era um toque que cortava o ar pesado. Rafael ficou paralisado por um momento, mas algo lhe dizia que era importante. Ele sentiu uma força inexplicável para atender. Naquele instante, o homem de terno negro começou a se mover para buscá-lo. Rafael, não atenda, Sofia gritou. Mas era tarde demais. Ele pegou o aparelho, hesitando, e atendeu. Rafael, é a sua mãe. A voz do outro lado era cheia de alarme. Você precisa ouvir. Há algo que você precisa saber sobre Clara. Há algo que pode mudar tudo. Ele sentiu o mundo desmoronar. Mais uma vez. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou, mas a resposta dela estava turva, uma sombra de algo que ele não conseguia entender. Ela não é quem você pensa, meu filho. Você precisa ser cuidadoso. O que você conhece é uma farsa. Nesse momento, a bomba que o homem tinha em mãos começou a apitar, e a sala mergulhou em um caos absoluto. Luzes piscavam, o som da bomba era cada vez mais intenso. Rafael olhou para Clara e, com um grito de pavor, percebeu que a verdade era muito mais aterradora do que ele podia imaginar. Rafael olhou ao redor, sem saber para onde correr. O mundo estava desmoronando. Ele entendia que havia segredos muito mais profundos que o afastavam da vida, que pensava conhecer. A única coisa que se tornou clara foi que ele tinha que fazer uma escolha. Mas qual? A confiança havia evaporado, e o que estava em jogo agora era muito maior do que seus sentimentos por Clara. E enquanto a sala se enchia de fumaça e gritos, uma nova figura surgiu do nada, sua presença fazendo com que todos os olhares se virassem. Era um homem alto e misterioso, com um sorriso enigmático. Desculpem pela interrupção, ele disse, sua voz ecoando. Mas a verdadeira história de todos vocês está prestes a ser contada. No coração daquele caos, Rafael sentiu um arrepio. O que mais poderia ser revelado? Rumo a quem e ao que estava prestes a ser desvendado. A tensão estava no limite. E o inesperado estava prestes a mudar o curso de suas vidas para sempre. Rafael sentia as batidas do coração acelerarem, tão rápidas quanto a confusão se desenrolava diante dele. A fumaça enchia a sala, e a revelação de Sofia cortava profundamente como uma lâmina afiada. Ele se virou para Clara, buscando respostas, mas viu apenas desespero e medo refletidos em seus olhos. O homem de terno negro parecia prestes a explodir. A tensão entre todos era palpável. Chega! Rafael gritou, tentando reunir a coragem que parecia evaporar. Eu não vou deixar que vocês me usem como peão em um jogo que nem entendo. O ambiente ficou em silêncio, as palavras dele vibrando entre as sombras daquela mansão. Então escolha. O homem desafiou. A voz treme,
com a pressão do momento. Escolha de que lado você realmente está. A bomba que ele segurava começou a apitar com um ritmo frenético, como um coração prestes a se romper. Rafael olhou para Lucas, que estava agarrado a Clara, com uma expressão de confusão. O pequeno não deveria estar ali, no meio daquelas mentiras e traições. Rafael sabia que precisava agir, precisava proteger o filho, e naquele momento, tudo que ele tinha era seu instinto. Eu estou com a verdade, ele gritou, a voz cheia de determinação. Uma onda de calor impetuoso se espalhou pelo corpo dele, e a veracidade de suas palavras reverberou nas paredes. A sala pareceu congelar, e o homem de terno hesitou, um lampejo de dúvida cruzando seu rosto. Você não sabe o que está fazendo, ele respondeu, a raiva crescendo. Mas algo em Rafael, uma força talvez herdada de suas cicatrizes emocionais, fez a diferença. Ele se adiantou, encarando o homem. E você não sabe quem eu sou. As palavras eram um grito de liberdade. A pressão multiplicada pela tensão no ar convergiu em um só ponto. Todos pareciam esperar aquilo. Sobre a fumaça, uma figura emergiu da penumbra. Tinha um semblante familiar. Era Sofia. Assim como sua mãe, ambas com olhares determinados. Diga a verdade, Rafael, pediu Sofia, um fio de esperança na voz. Vocês precisam saber o que está realmente acontecendo. Lucas, abraçando Clara, olhou para o pai. A inocência nos olhos do menino trouxe uma luz inesperada. E nesse momento fulgurante, Rafael percebeu que precisava fazer uma escolha. O que era a verdade, afinal? Como tudo se entrelaçava. A vida dele estava pendurada em um fio tênue. E ele só queria proteger seu filho. Clara, você tem que me contar. Quem você realmente é? Estava carregado. O homem do terno endurecia cada vez mais. E ele sentiu que o tempo estava se esgotando. Clara, finalmente, respirou fundo e deixou as palavras escaparem como um sopro de ar fresco, no meio da fumaça. Eu fui recrutada por um grupo que queria informações. Eu não queria me envolver, mas sabia muito. E agora, não sei mais como sair disso. Eu nunca quis te machucar. Um arrepio percorreu Rafael. O peso da verdade caiu como uma avalanche. Mas ele não podia deixar que o medo o dominasse. Nós precisamos encontrar uma saída, juntos. E assim, o desespero começou a se transformar em determinação. As vozes de todos se uniram. Uma estranha sinfonia de esperança esquecida surgindo em meio ao caos. Rafael sentiu um novo tipo de coragem brotar dentro dele, e ele percebeu que a força vinha de quem estava ao seu lado. Quando a bomba apitou numa frequência desesperadora, Clara tomou uma atitude ousada. Vamos acabar com isso de uma vez. Ela virou-se para o homem de terno negro, olhos de fogo. Nós sabemos a verdade. Fazendo o que fizer, você nunca irá controlar a nossa história novamente. Com isso, uma onda de alívio tomou conta dela, e a sala parecia vibrar com energia. O homem ficou paralisado, confuso, enquanto Sofia e Maria se aproximavam, formando um círculo de força ao redor de Rafael e Lucas. A chama da família, do amor, iluminava o que parecia um fim. A verdade estava se desenrolando como uma tapeçaria antiga, e com cada fio, um novo começo. O homem rosnou de raiva e disparou a arma, mas Clara, com um movimento rápido, empurrou Rafael e Lucas para o chão. Um ato heróico que fez o eco da bala ressoar pela casa. Mas ao invés de pânico, um espírito indomável se espalhou por todos. Rafael se levantou e olhou em volta. Todos estavam juntos, enfrentando aquilo como uma unidade. As paredes da mansão começaram a desmoronar, e o fogo da verdade se tornava impossível de ser apagado. Em um gesto determinado, Rafael segurou a mão de Clara. Vamos, ele gritou. Eles correram em direção à saída, e com cada passo, deixaram para trás não apenas o passado,
mas promessas quebradas e um futuro incerto. O caminho estava à frente, claro e aberto como um novo horizonte. Enquanto saíam, uma nova luz se erguia no céu, e Rafael sabia, através dos desafios do dia, que o amor se tornava uma força, inabalável. A história deles estava longe de acabar. Eles olhariam para o futuro pelos caminhos da verdade e da esperança. E assim, com passos firmes, a história de Rafael e Clara começou a se desdobrar de uma nova maneira, cheia de promessas, mistérios e um futuro que ninguém poderia prever. Ei, mas antes de ir, eu preciso que você faça uma coisa. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Depois esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e fazer essa história chegar a mais pessoas. Eu quero saber tudo sobre o que você achou deste final. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho. Você merece ficar por dentro e com seu apoio, podemos criar ainda mais conteúdo incrível.